Olá, bom dia. Aqui Erodice Filho, hoje domingo, dia 25 de julho de 2021. Estamos aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Discipuladora. De uma forma especial, queria também dar bom dia para algumas pessoas que nos acompanham. Nós sabemos que elas estão sempre acompanhando as aulas da Escola Bíblica Dominical, em especial porque amanhã também é o dia do vovô, então nós queríamos parabenizar todos os vovôs, todas as vovós da nossa igreja, em especial nas pessoas, nós parabenizamos os vovôs e as vovós nas pessoas da irmã Cleusa Mello, do nosso irmão Manel, da nossa irmã Dora, da nossa irmã Renaide, da nossa irmã Maria José, essa equipe, essa turma da terceira idade, da melhor idade, da nossa igreja. Meu abraço para cada um de vocês e também nosso sentimento de saudade de estarmos juntos, fazendo, né, acontecer a Escola Bíblica Discipuladora na forma presencial na nossa igreja. Vamos dar continuidade aqui à Escola Bíblica Discipuladora, né? Essa aula é a terceira aula do assunto que nós estamos ministrando já há 3 aulas, está aqui. Nós vamos abrir o PowerPoint. Está aí. Então, essa é a terceira aula. O tema principal dessas 22 aulas é uma vida com propósito, afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Hoje é a aula 3 e o tema da aula de hoje é o que dirige sua vida. Esses assuntos, eles foram extraídos de um resumo, né, do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse resumo foi feito pelo pastor Edivandro Fernandes Carlos, da Segunda Igreja Batista Praia da Costa. E a gente vai passar aqui para o primeiro slide, lembrando que nós estamos sempre iniciando as aulas fazendo essa reflexão. Qual é o propósito da sua vida? Dentro dessa dinâmica do propósito da sua vida, cabem 3 perguntas. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? As 2 primeiras aulas, elas estão inseridas dentro dessa primeira pergunta. A primeira aula, ministrada pelo pastor Billy, foi dada há 2 domingos atrás, e o tema da aula foi Tudo Começa com Deus. Então, para você descobrir quem é você, você tem que entender que tudo começa com Deus. E a segunda aula, que foi ministrada também por mim, sobre o tema Você Não É um Acidente, também diz respeito a essa dinâmica de quem é você. Você não é acidente, você é criação de Deus. Nós vimos isso na última aula, citamos vários textos bíblicos que nos mostram que, mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia, inclusive pelo seu nome. Deus já havia escolhido o seu pai, a sua mãe, a sua família. Deus já sabia em que país você iria morar, qual a cidade, qual o bairro, qual a igreja que você ia frequentar. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, essas 2 primeiras aulas que foram dadas pelo pastor Billy e por mim, né, está dentro dessa dinâmica, dessa pergunta, quem é você? E hoje nós vamos estudar o que dirige a sua vida. O que dirige a sua vida está dentro da dinâmica da segunda pergunta. O que você está fazendo aqui? Mais tarde, nós vamos ver para onde você está indo. Então, primeira aula, quem é você? Você precisa entender que tudo começa com Deus. A segunda aula, quem é você? Você precisa entender que você não é um acidente. Você é uma criação. Deus lhe criou e, aliás, muito antes do seu nascimento, Deus já lhe conhecia, sabia quem é você. E hoje, na terceira aula, o que dirige a sua vida está dentro
dessa dinâmica da segunda pergunta, para onde você está indo? Toda e qualquer pessoa tem sua vida dirigida por algo. Muito importante. Terceira semana. O que dirige sua vida? Toda e qualquer pessoa tem sua vida dirigida por algo. E dentro dessa pergunta, dessa afirmação, o que dirige a sua vida, toda e qualquer pessoa tem sua vida dirigida por algo, a gente vai ver que nós, durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória, nós criamos ídolos. Como assim criamos ídolos? Sim, nós vamos ver algumas coisas que acontecem, algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, que essas circunstâncias passam a ditar o que nós estamos fazendo aqui. Tem um texto que eu trouxe aqui para refletir com os irmãos, e esse texto eu vou ler bem devagar, porque no decorrer da aula, muito do que está se falando aqui nesse texto está dentro do conteúdo dessa terceira semana, o que dirige a sua vida. Esse texto é do pastor Clayton Palmering, e da Assembleia de Deus. Ele diz o seguinte: apesar do Antigo Testamento afirmar que a idolatria acontece a partir de objetos físicos, no Novo Testamento a questão se torna ainda mais séria, pois agora não são somente objetivos físicos que entram na lista dos ídolos, ou seja, naquilo que dirige a sua vida, mas também tudo aquilo que domina o seu coração. Tudo aquilo que domina o seu coração, que ocupa o lugar de Cristo, que governa a vida da pessoa em detrimento da vontade de Deus. Aquilo que se presta contas como ente último e primordial. Dessa forma, qualquer coisa, mesmo subjetiva, pode se tornar um ídolo. Por isso, a constante vigilância. Vontades e desejos, nós vamos falar sobre isso, vontades e desejos incontrolados, a instituição, o legalismo, uma ideologia, pessoas, dinheiro, poder, luxúria e outras coisas mais podem se tornar ídolos quando tratados como valor absoluto em detrimento à vontade de Deus. São coisas que passam a ditar a sua vida, são coisas que passam a dirigir a sua vida. Você substitui Deus por outras coisas. Aqui elencou uma série de exemplos: vontades, desejos incontrolados, instituição, legalismo, ideologia, pessoas, dinheiro, poder, luxúria, ou seja, tantas outras coisas que pode dirigir a sua vida em detrimento ao propósito, à vontade de Deus. O que dirige a sua vida? São essas coisas que se tornam o seu ídolo ou é Deus? E a partir de agora a gente vai começar a refletir sobre o tema dessa semana. O que dirige a sua vida? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 17 diz que não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Vamos deixar as circunstâncias da vida de lado. Vamos procurar o que Deus quer que nós façamos. E a partir daí, nós vamos ver e entender que quem precisa dirigir a nossa vida é Deus. Em primeiro lugar, todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. É sempre isso. Ou é Deus, ou é outras circunstâncias que nós citamos aqui. Que força dirige a sua vida? Toda e qualquer pessoa tem sua vida dirigida por algo. Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por pressão ou por um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor pungente ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias, valores
e emoções que podem dirigir a sua vida. Eis aqui 5 das mais comuns. Então, nós vamos ver aqui as 5 das mais comuns circunstâncias que costumam tomar lugar, atenção, foco. A gente passa a focar essas coisas, deixando Deus de lado. E a partir de agora a gente vai passar a tratar das 5 mais comuns. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo que força dirige a sua vida. Primeira circunstância. Será que não é o seu caso? Muitos são dirigidos pela culpa ou pelo rancor. Às vezes, uma culpa de alguma coisa que aconteceu no passado passa a tomar conta do seu pensamento, do seu tempo, e alguma coisa que te causou mágoa, alguma coisa que te feriu, e isso passa a ditar o teu comportamento. Isso passa a tomar a tua atenção e você passa a agir segundo essa circunstância, culpa e rancor. Pessoas permitem que seu passado controle seu futuro. Olha, nós vamos refletir sobre isso. Coisas que aconteceram no passado dominam o seu presente e controlam o seu futuro. Coisas e pessoas que tomam o lugar de Deus na sua vida. Somos produto do nosso passado, mas não prisioneiros dele. Salmos 32, versículo 1 diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então, a culpa não pode mais tomar o lugar na sua mente, um lugar principal na sua mente, e nem uma determinada mágoa. Deveriam aliviar sua dor através do perdão. Está aqui, ó, Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Então não se fala mais em culpa. Deus, a palavra de Deus diz, as escrituras sagradas diz que o Senhor Deus não se lembra mais dos nossos pecados, que as nossas culpas, que os nossos pecados e que os nossos erros foram lançados nas profundezas do oceano. Então, esse perdão de Deus precisa dominar a sua mente. E isso deveria aliviar a sua dor, porque é o perdão que vem de Deus. Alguns se fecham e interiorizam sua raiva, outros explodem sobre os outros, como né, a gente agora está falando da segunda questão, do rancor, da raiva, do ódio, algo que aconteceu com você. Olha como a gente tem visto isso. O ódio tem ditado o comportamento das pessoas, as polarizações, as ideologias, uns de um lado com ódio daqueles que estão do outro lado. Polarizou-se o debate, os argumentos, e não se fala mais, não se tentam mais trazer as pessoas para uma realidade apenas com argumento. É preciso odiar, e isso não pode fazer parte da nossa vida. Então, o rancor não pode dirigir, o ódio não pode dirigir a nossa vida. Um princípio básico é confiar em Deus, é entregar essas questões na mão de Deus e não odiar, porque o ódio sempre vai, se você agir com ódio, isso sempre vai fazer com que você acaba tomando decisões, falando coisas, agredindo outras pessoas, porque você está tomado pelo ódio. O que está dirigindo a sua vida é o ódio. O rancor sempre machuca mais a você do que a pessoa que o provocou. Nada pode mudar o passado. Jó, capítulo 5, versículo 2, parte A, diz que o ressentimento mata o insensato. Está vendo como o rancor, o ódio, pode matar as pessoas? E nem a culpa e nem o rancor pode
dirigir a minha e a tua vida, as nossas vidas. A segunda circunstância que acabam tomando conta da nossa mente, acabam dirigindo as nossas mentes, né, é o medo e temores. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores podem ser resultado de, primeiro, experiências traumáticas que causam medo, expectativas ilusórias, alguma coisa que você imaginou, que você planejou e não se tornou realidade. A gente vai ver também que dentro desse contexto familiar, por exemplo, pessoas que passaram por uma criação muito severa, ou seja, tiveram pais extremamente severos, né, acabam deixando que isso também, né, dirija a sua vida. Não, eu fui criado dessa forma rígida, severa, debaixo de violência. Então, isso está em mim, isso precisa continuar, né? Uma predisposição genética. As pessoas pensam assim, não, se a minha família é assim, eu sou assim também, pronto e acabou. Isso não pode acontecer. 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz, olha, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, algumas pessoas têm dificuldade de se libertar desse passado, de criar uma nova jornada, de estar trilhando caminhos novos baseado no amor, porque o amor, ele lança fora, desculpa, todo o medo. A terceira circunstância daquilo que pode estar dirigindo a sua vida é que muitos são dirigidos pelo materialismo, ou seja, aquele desejo, né, de consumir, aquele desejo de ter, e a gente também inclui, não está aqui, mas a gente pode incluir, né, aquela questão de nós queremos ter, nós queremos fazer. Então, isso tudo pode estar dirigindo a sua vida. Essa ânsia de aquisição, de ter e de fazer, né? O seu desejo de adquirir se torna o único desejo da sua vida. E isso acaba dirigindo a sua vida. Embora ter mais não me torna mais feliz, mais importante ou mais protegido. Porque tem pessoas que acham assim, quanto mais eu tiver, quanto mais eu fizer, né, isso vai me tornar mais feliz, isso vai me tornar mais importante e isso vai me transformar numa pessoa mais protegida. Isso tudo, gente, é passageiro. Posses e ativismo somente trazem felicidade passageira. A verdadeira proteção só pode ser achada no relacionamento com Deus. A gente daqui a pouco vai passar a ver isso. Como esse relacionamento com Deus pode influenciar a minha vida e a partir desse momento, essa influência passa a dirigir a minha vida. Quarta circunstância é que muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Pessoas que se preocupam muito com o outro, com aquilo que as outras pessoas estão pensando. Elas querem ser elogiadas, então elas estão deixando que a sua vida seja dirigida, né, por um ego, por um egocentrismo, diante daquilo que o outro vai achar de você. Eles permitem, essas pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação, permitem que as expectativas do outro controlem suas vidas, ou seja, você quer fazer exatamente o que o outro quer que você faça, mas você precisa fazer uma pergunta muito particular. Será que é isso que Deus quer que eu faça? Essas pessoas permitem que a pressão social os dirija. Então, você tem que tomar uma decisão. Você precisa se posicionar de alguma maneira. E aí você vai se posicionar, você vai tomar essa decisão
baseado naquilo que os outros estão dizendo, ou fazendo, ou pensando sobre você. Uma das chaves do fracasso é tentar agradar a todos. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada a homem, ou você agrada a Deus. Por quê? Pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Será que a opinião dessas pessoas está se tornando mais importante do que aquilo que Deus pensa e quer de mim? Vocês não podem servir a Deus e, que a palavra de Deus coloca aqui, e ao dinheiro. Nós vimos a questão de ter. Então, você não pode servir o que as pessoas pensam e querem que você faça, você passa a tomar decisões e se posicionar diante do que algumas pessoas estão falando sobre você, estão te influenciando, em detrimento ao que Deus age, em detrimento ao que Deus pensa e quer que você faça. Não dá para servir a dois senhores. Diz aqui Mateus capítulo 6, versículo 24, palavras de Jesus Cristo. Em segundo lugar, já que nós vimos as circunstâncias que podem estar dirigindo a sua vida, nós vimos, vou voltar aqui o slide bem rapidinho, né? Primeira circunstância, culpa e rancor. Segunda circunstância, medo, temores. Terceira circunstância que pode estar dirigindo a sua vida, materialismo. Quarta circunstância, a necessidade de aprovação dos outros. Agora a gente vai ver as vantagens que podem surgir diante de uma vida dirigida por propósitos. Quais são os propósitos? Propósitos que Deus traçou para a minha e para a sua vida. Lá nós fizemos a pergunta, lá no início, quem é você? E a gente refletiu que, para responder essa pergunta, eu preciso entender que tudo começa com Deus. Então, esse propósito tem que ter Deus, né, dentro dessa dinâmica dos propósitos que você está vivendo nessa vida. A segunda questão tratada dentro dessa reflexão, quem é você, é saber que você não é um acidente. Dentro dessa reflexão, a gente vai ver que Deus foi que te criou, ele já te escolheu, muito antes do seu nascimento. Você volta lá na aula da semana passada, você vai ver isso. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Então, a gente vai começar a simplificar tudo aquilo que a gente está tratando aqui. A primeira vantagem, né, de se levar a uma vida dirigida por propósito é conhecer, é saber que o propósito simplifica a vida. O propósito define o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Você precisa se voltar para Deus e saber o que Deus quer que você faça. Provérbios capítulo 13, versículo 7, diz que alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Está vendo como é que há um paradigma aqui que vai sendo quebrado? Alguns fingem que são ricos e nada têm. Por que elas fingem serem ricos? Porque tem a questão da opinião do outro envolvido nesse contexto. E outros fingem que são pobres, agem com humildade, né? E esses têm grande riqueza. A segunda grande vantagem de ter uma vida dirigida por propósito é conhecer o propósito de sua vida, faz com que ela tenha sentido. Você precisa definir qual é o propósito da sua vida. Comece a pensar sobre isso, inserindo Deus nisso que eu acabei de falar. Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Qual é o sentido que Deus quer dar à sua vida?
Dois textos bíblicos falam sobre isso. Primeiro, Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: porque sou eu, palavras de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha, esse texto de Jeremias 29, 11 responde quase todas as nossas perguntas. O que está dirigindo a sua vida? Olhe para Deus e você vai entender que se você confiar em Deus, se você tiver fé em Deus, você vai saber que Ele tem um plano para cumprir na sua vida. Um plano de fazer você prosperar, jamais de lhe causar planos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O segundo texto é Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Comece a imaginar, comece a pensar. Deus precisa controlar a minha vida, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Qual é a vantagem de uma vida dirigida com propósito? É que nesse momento você descobre que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, de acordo com o seu propósito. Efésios capítulo 3, versículo 20. Terceira vantagem: conhecer seu propósito, ou seja, uma vida dirigida por propósitos, direciona a sua vida. Faz com que suas energias se concentrem no que é importante. As pessoas estão deixando as coisas importantes de lado para fazerem as coisas imediatas. Nós estamos acostumados, através agora da tecnologia, de um mundo digital, onde as respostas são muito rápidas, a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, no estalar de dedos. E as coisas importantes vão ficando de lado. Então, conhecer o seu propósito direciona a sua vida, porque a nossa energia, né, vai se concentrar no que é importante. Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: irmãos, não penso eu, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, palavras do apóstolo Paulo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. As coisas que estão adiante, elas são importantes. Aquilo que aconteceu no passado não pode ditar o seu comportamento hoje, porque o que você está fazendo hoje, a influência que você está sofrendo hoje e que dita o teu comportamento, vai definir o que vai acontecer com você no futuro. Então, deixando as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-se a Filipenses capítulo 3, versículo 15, diz que todos nós que alcançamos a maturidade, ou seja, já sabemos qual é o nosso propósito aqui, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Olha só que coisa fantástica. Deus vai abrindo a sua mente. Deus vai desvelando, vai tirando o véu, né, das coisas que tentam te amarrar a um passado, às circunstâncias da sua vida, ao medo, ao rancor e tantas outras circunstâncias como a gente viu lá atrás, e Deus vai te esclarecendo, ou seja,
vai te dando um direcionamento. É Deus que precisa dirigir a sua vida. Deixe de ser inconstante. Pare de fazer de tudo. Faça menos. Simplifique. Olha, isso é muito importante. Deixe de ser inconstante. Às vezes nós pensamos coisas enormes, grandiosas, e a gente vai, né, e coloca todo o nosso potencial naquilo que parece, né, que é a coisa mais importante, né, do mundo. Eu quero fazer tudo grande, e tudo tem que acontecer agora, e é desse jeito. Pare de fazer de tudo, faça menos. Você precisa focar em algumas coisas. E para focar em algumas coisas, o estudo não fala sobre isso, mas esse estudo nos leva a essa conclusão. Para nós fazermos alguma coisa, nós precisamos ter foco. E quando Deus está inserido nesse contexto do foco, daquilo que vai nos direcionar, nós vamos querer planejar, nós vamos querer ouvir a voz de Deus. Olha, eu quero fazer isso. Mas será que Deus vai aprovar? Provérbios, capítulo 16, versículo 3, se eu não me engano, estou tirando aqui da minha mente, diz que consagre tudo aquilo que você faz. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Consagre ao Senhor. Quando você tem isso, olha, eu acho que Deus está me mostrando uma coisa aqui. Então, primeira coisa, consagre ao Senhor. Procure Deus. Fale com Deus. E quando você estiver falando com Deus, nesse momento, você também vai estar planejando. Você vai estar vendo os prós e os contras. Você vai errar menos. Você vai ver se você tem potencial para que aquilo que está no seu coração possa acontecer de fato. E às vezes vai ser necessário que a gente faça menos. Ou, melhor dizendo, que aquilo que precisa acontecer, que está no meu coração, e que eu consagrei ao Senhor, vai acontecendo aos poucos. As coisas não precisam acontecer de uma hora para outra. Nós temos que parar com isso. A gente quer fazer as coisas, jogar as coisas ao vento, buscando realizar tudo ao mesmo tempo, através da força, através de uma ditadura, porque tem que ser assim. E aí Deus está falando, para de fazer tudo, calma. Consagre o que você está fazendo a mim, porque eu vou dar direcionamento para você. Você vai planejar, você vai se organizar, você vai ver os prós, você vai ver os contras, você vai ver o potencial, aquilo que tem, aquilo que está na sua mão, né, para realizar aquilo que está no seu coração. Será que você tem bagagem necessária para fazer isso? Será que você tem recursos? Será que você tem argumentos? Será que você tem a aprovação da sua comunidade, da sua família, da sua membresia, das suas ovelhas, para que aquilo aconteça? Será que isso tem que ser feito assim, dessa maneira, do jeito que eu quero, sem perguntar para Deus, sem consagrar a Deus, sem planejar, sem ter elementos, sem ter potencial, sem ter apoio? E às vezes nós vamos precisar fazer menos. E fazer menos pode significar que a gente tem que fazer as coisas, tenha que fazer as coisas subindo um degrau de cada vez. Isso é muito importante. E aí, né, a gente precisa conhecer o propósito que direciona a nossa vida. Quarta vantagem, conhecer o seu propósito estimula a sua vida. Porque o propósito sempre produz entusiasmo. Olha, eu tenho um propósito, já está consagrado a Deus, eu estou planejando, e diante
do resultado de uma série de questões que vão ser colocadas antes de que alguma coisa aconteça, você vai ter entusiasmo necessário. Se não tiver esse entusiasmo necessário, às vezes as coisas não dependem só de você, depende das pessoas que estão no seu entorno. Se você não estiver, né, junto com essas pessoas, com a sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, se esse entusiasmo não alcançar as pessoas que vão participar desse acontecimento, tem alguma coisa de errado. Será que é a vontade de Deus? E muitas vezes as coisas não acontecem porque nós nos precipitamos. Queremos fazer assim, de qualquer maneira, sem ter a bagagem necessária para que aquilo aconteça, inclusive sem o entusiasmo, não só nosso, mas o entusiasmo de todos aqueles que estão envolvidos nessa ação, nesse acontecimento. Então, conhecer o seu propósito estimula a sua vida, porque nada traz mais vigor do que um propósito claro. Nós precisamos ter um propósito claro, definido. Jorge Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno, ser uma força da natureza, em vez de ser um exaltado e egoísta amontoado de ressentimentos e frustrações. Porque isso é que vai acontecer. Muitas coisas que a gente pensou e tentou colocar em prática e não aconteceu, e aquilo que não aconteceu vai trazer um sentimento de ressentimento e de frustração para o seu coração. E aí você vai estar sempre reclamando que o mundo não se devota a torná-lo feliz. Porque você não quer. Você só está preocupado, né, em falar assim: olha, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Você não está interessado em saber se o mundo que está no seu entorno também vai estar feliz fazendo isso. Você precisa saber se a tua família está feliz, que se as tuas amizades, se o teu amigo está feliz também, se a tua comunidade onde você está, no seu trabalho, no seu estudo, também está feliz. Então é preciso você ver o seu entorno, olhar para os lados, e não apenas para dentro de você. Quinta e última vantagem. As vantagens de uma vida dirigida com propósito. É conhecer seu propósito, o prepara para a eternidade. E a gente não disse isso lá atrás, mas queria dizer agora para você. Nós não temos que viver a nossa vida como se a nossa vida se baseasse somente nisso que nós estamos passando agora. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. O que fazemos hoje tem reflexo para toda a eternidade. Porque muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado na Terra. Então, o que a gente vai ver também, dentro daquela circunstância, da materialização, de você querer ter e ter, e aí você está preocupado em deixar um legado aqui na Terra, quando você não está vivendo uma vida limitada somente naquilo que nós estamos vivendo somente nesses dias. O que mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. Então, as circunstâncias do que as pessoas pensam têm que ser deixada para lá. Você tem que saber o que Deus pensa, o que Deus diz, qual é a vontade de Deus e consagrar isso a Deus, como está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Romanos, capítulo 10, capítulo 14, versículo 10, parte B e 12. Porque no final de tudo,
vai chegar um momento em que nós vamos estar diante de Deus, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Versículo 10, parte B, do capítulo 14. E versículo 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nesse momento, você vai estar sozinho. É você e Deus. E não vai adiantar você dizer, olha, meu pastor dizia isso, meu professor dizia aquilo, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, meu marido, nada disso. Você vai responder pelos seus atos. E aí você quer arriscar? Você quer que a sua vida seja dirigida pelos bens que você tem? Pelo que as pessoas falam? Você quer viver a sua vida como algo que baseado naquilo que é passageiro? Diante disso tudo, diante do que a gente acabou de falar, diante do que está aqui, do que Paulo escreve aqui aos Romanos, onde existe a revelação de que todos nós compareceremos diante de Deus, nós queremos trazer aqui a possibilidade de Deus fazer duas perguntas fundamentais, muito importantes. Deus, quando nós estivermos diante dele, Deus fará duas perguntas fundamentais para cada um de nós. A primeira pergunta, a partir da Bíblia, vamos voltar aqui no topo, no título, a partir da Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. A primeira pergunta, o que você faz com meu filho? O que você fez com meu filho Jesus Cristo? Você aceitou o que Jesus fez por você? Você entende que Jesus, ele fez uma ação e essa ação envolveu você, porque era você que deveria estar ali, era você que deveria estar crucificado, ele estava ali no meu lugar e no seu lugar, e você aceitou o que ele fez por você? E diante do que ele fez por você, você aprendeu a amá-lo, a confiar nele e a seguir os seus passos? É por isso que é muito importante a gente saber aquilo que dirige a nossa vida. E diante de algumas situações, diante de uma série de problemas, de uma complexidade enorme daquilo que nós precisamos fazer, decisões que precisamos tomar, que vai influenciar a minha vida e a vida de tantas pessoas que estão ao meu redor, nós sempre precisamos fazer a seguinte pergunta: no meu lugar, o que Jesus faria? Nesse momento, eu preciso confiar em Jesus. Nesse momento, eu preciso seguir os passos de Jesus. Segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? Voltamos à reflexão lá da segunda aula, que falou sobre, nos trouxe a reflexão de que nós não somos um acidente. E dentro dessa reflexão, desse tema que foi tratado na segunda aula, nós vimos que Deus criou todas as coisas e ele nos deu muitas coisas. E aí Deus vai te perguntar: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez, por exemplo, com a natureza? O que você fez com a sua vida? O que você fez com a sua família? Com os seus pais, seus irmãos? O que você fez com as amizades, com as pessoas que eu determinei que cruzassem o seu caminho para que você fosse testemunha daquilo que eu fiz por você? O que você fez com essas pessoas? O que você fez com a sua vida? Com todas as dádivas que eu lhe dei, com todas as dádivas que Deus te deu, com todos os talentos que Deus te deu, com todas as oportunidades, energia, relacionamento e recursos que Deus lhe deu. O que você fez com o que Deus lhe deu? Deus, quando você estiver diante dele, diante do que nós lemos aqui em Romanos, Deus vai te perguntar: o que você fez com o que
eu lhe dei. E aí, diante disso, Deus vai te perguntar: você os gastou consigo mesmo? Os seus dons, os seus talentos, as suas oportunidades, a sua energia, o seu relacionamento, os recursos que Deus lhe deu? Você gastou isso tudo com você mesmo? Você é esse egoísta, esse individualista? Você gastou isso mesmo? Você gastou só com você? Você não dividiu com ninguém? Porque quando você utiliza aquilo que Deus lhe deu para dividir com o próximo, você vai estar utilizando tudo que Deus lhe deu para os propósitos que ele mesmo lhe deu. E esses propósitos envolvem sempre o outro. A opinião da minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Que força eu quero que dirija a minha vida? Nós vamos terminar nossa aula hoje com o capítulo 26, versículo 3, do profeta Isaías, que diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme. Isso precisa dirigir a sua vida, uma fé firme. Isso vai ser dado às pessoas que confiam em Ti, que confiam no Senhor e que confiam em Deus. Paz e prosperidade. É isso que Deus vai dar para nós, vai dar para cada um de nós, desde que nós possamos permitir que seja Deus, que sejam os propósitos de Deus traçados para mim e para a sua vida, que dirijam a nossa vida. Pensando sobre o propósito de minha vida, fica a reflexão. Viver com propósito é o caminho para a paz. A meditação diária, Isaías capítulo 26, 3, nós acabamos de ler aqui. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Fica essa passagem bíblica para a meditação diária. E uma pergunta para você responder. Você aí, eu queria incentivar você a escrever essa pergunta e você mesmo responder. A opinião dos outros é a força que dirige a minha vida? Que força quero que dirija a minha vida? Escolha, escolha os propósitos de Deus para dirigir a sua vida. Uma vez reconhecendo quais são os propósitos de Deus, eu acho que essa aula é importantíssima, porque ela cria, ela liga, né, tudo que nós já falamos na primeira aula, né, que você não é um acidente, né, e tudo começa com Deus, ela liga, porque quando você entende que tudo começa com Deus, quando você entende que, né, você é um acidente, existe um propósito, né, para a sua existência aqui na Terra, e você sabe que isso parte de Deus, você vai definir que os propósitos de Deus, que o desejo de Deus, que a vontade de Deus se sobrepõe a todas essas circunstâncias que a gente, né, refletiu na aula de hoje. Queria terminar essa aula, né, desejando a você um bom domingo, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue derramando bênçãos infinitas e a misericórdia de Deus. Nós continuamos orando todos os dias para que Deus repreenda essa pandemia que assola todo mundo. Estamos vendo progresso diante da vacinação, que isso possa se estender muito mais e bem mais rápido, para que a gente possa estar vivendo a nossa vida e cumprindo o propósito de Deus, e cumprindo o propósito que Deus traçou para a minha e para a sua vida. Propósito esse que não é passageiro, um propósito criado diante da vontade de Deus,
que é para toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.